Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, a maioria aí já me conhece, estamos em ordem aí, estamos bem. Bom, vamos lá que hoje a gente vai fazer uma aula sobre religiões. Esse assunto, ele é da sociologia, ele é da história, ele é da geografia também. E é um assunto muito importante, pessoal, por quê? Porque as provas, né, o Enseja, o Enem, a sua prova, estão pedindo esse assunto direto. Direto. E é notícia todo dia. Então você tem que ficar atento, porque os assuntos de religião, tanto específicos, como a gente vai falar hoje, quanto gerais, sobre intolerância religiosa principalmente, eles estão direto na pauta. Então as notícias retratam aí, como a gente vai trazer, né? Guerras por conta disso, conflitos, brigas, matança, né? Infelizmente. E aí as provas tratam disso como questão, né? Como uma questão aí para você pensar no porquê que isso acontece, por que tem intolerância religiosa. Né? Uma curiosidade aqui também, a redação do Enem de 2016 foi sobre intolerância religiosa. Então, às vezes, eles pedem esse tema também nas redações, tá? Então, muito importante você estar por dentro dos fatores internos e dos fatores gerais sobre as religiões, ok? Hoje a gente separou uma aula, então, só para falar disso aí.
A gente fala um pouco específico das religiões e depois a gente vai, em geral, falar da intolerância religiosa, ok? Beleza? Bom, a nossa capa aí, né, o nosso primeiro slide, conforme você está vendo, traz aí a estrela de Davi, né, que é a religião judaica, traz a cruz de Cristo, que é a religião cristã, o cristianismo, e traz uma lua como estrela, que é a religião islâmica, né, os islâmicos, os muçulmanos. Embaixo você tem um Buda, né, os budistas, depois você tem o hinduísmo, e depois você tem também o brahmanismo. Até uma curiosidade, Brahma, mas Brahma não é cerveja, André? Pois é, Brahma, o deus Brahma foi o número 1. Por isso que a propaganda da cerveja é cerveja Brahma, número 1, ok? Então essas religiões, pessoal, elas são as mais frequentes do mundo, as mais famosas e as mais praticadas, ok? Vamos também usar aqui um termo, pessoal, monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um Deus só, que é esse caso aqui do que eu mostrei, tá? Então são religiões monoteístas, tem um Deus só. Quando eu falo politeísta, poli é vários, então crença em vários deuses. Então tem muita tribo indígena, muita comunidade, muita gente que é politeísta, acredita em vários deuses, ok? Deus, na verdade, é a entidade. E aí cada pessoa tem uma crença em algum Deus, tá? Então, monoteísmo, crença em um Deus único, crença em um Deus só. E politeísmo, crença em vários deuses. É muito comum também, né, já adentrando aqui no assunto, que cada lugar tem uma maioria daquela religião. Então, você pega um Brasil, por exemplo, a maioria é cristão. Aí você pega Israel, por exemplo, a maioria é judeu. Aí você pega a China, a maioria budista. Não estou dizendo que não tenha judeu na China, que não tenha budista em Israel, que não tenha cristão na China, que não tenha budista na América, tem também, mas não é a maioria, tá? Então a maioria em alguns países já se caracteriza, olha, é um país judeu, é um país cristão, é um país budista, é um país hinduísta, é um país islâmico. E outros dados também, pessoal, das religiões aí, né, são bilhões de praticantes, o islamismo é a religião que mais cresce. Hoje ela já tem mais de 1 bilhão de praticantes. Tudo bem? Então são alguns dados para a gente ir aquecendo aí a nossa aula, tá? Bom, vamos lá. Começando aqui, pessoal, com uma mensagem da liberdade religiosa. O mundo é plural. Então, todo lugar tem que ter a liberdade religiosa. Olha, eu sou dessa religião, eu sou do candomblé, eu sou da macumba, eu sou cristão, eu sou judeu. Tem que se respeitar todas as religiões e o espaço das religiões. Olha, aquele terreiro é para fazer macumba, olha, aquela igreja é para abrigar os cristãos, aquela sinagoga é para abrigar os judeus. Então, cada religião tem o seu lugar, tem os seus praticantes e tá tudo bem. Então a liberdade religiosa é a chave do respeito e da paz religiosa no mundo, tá? Então, opa, eu respeito aquela religião, conheço um pouquinho dela, tal, já fui conhecer, tal, mas não pratico, tal, mas conheço e respeito e deixo ela livre, né? Ela é livre para ser expressada, né? O Estado é laico. As pessoas podem escolher qual religião elas querem. Bom, como curiosidade, fale comigo aí no chat. Fale de qual religião você é. Eu tenho quase certeza que você é cristão, católico ou protestante, porque a maioria aqui é cristão. Mas não sei qual é a sua religião, você vai falar comigo aí no chat. Beleza? Manda a sua mensagem aí. Bom, veja só. Uma vez que temos a liberdade religiosa sendo exercida, sendo praticada, agora a gente fala um pouco mais a fundo das religiões, tá? Essa daqui, pessoal, é o judaísmo, tá? É a primeira religião monoteísta do mundo.
Então o judaísmo é ela que vai dar origem depois ao cristianismo e ao islamismo, ok? Vamos entender um pouquinho dessa história. Abraão, que é aquela primeira pessoa ali que você está vendo no slide, ele é o primeiro hebreu, o primeiro judeu do mundo. Abraão estava andando tranquilamente nas proximidades ali da cidade de Ur, quando de repente, não mais que de repente, ele recebe a visita de Iavé, Javé ou Jeová, Deus. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, reúna seu povo e eu estou lhe prometendo uma terra. Por isso que fala terra prometida. Essa terra prometida é Canaã, atual Palestina, que é onde está tendo um monte de conflito que você vê no jornal todo dia. Um dos motivos desse conflito, né, talvez o principal deles, é o conflito religioso que tem lá. Então Abraão reuniu o seu povo, recebeu a mensagem de Deus e foi para Canaã, para a Palestina. Só que lá já tinha fariseu, cananeus, filisteus, e esses povos começaram a brigar com os judeus. E o Abraão falou, aqui não dá para ficar, muita briga, muito conflito. Reuniu o seu povo e ele foi para o Egito. Chegando lá no Egito, o que aconteceu? Ele virou escravo, né? Os judeus viraram escravos, o faraó escravizou eles. E aí eles falaram, caramba, acho que Deus abandonou a gente, hein? Mas aí Deus envia um cara lá para salvar eles. E esse cara você conhece, Moisés. Moisés salva os hebreus do cativeiro do Egito, foge com eles, abre o Mar Vermelho, passa, só que na hora que os egípcios vão passar não conseguem. Essa passagem é bíblica, né? Você já conhece ela. E os hebreus voltam para Canaã. Só que lá de novo tá os filisteus, cananeus, fariseus, e eles começam a brigar de novo. Uma vez que estão brigando de novo, não conseguem se acertar, passa essa fase do patriarcado. Abraão então era um patriarca. Depois, a segunda figurinha ali vai chegar a época do juizado. Sansão era um dos juízes, né? Figura bíblica também, era cabeludão, era forte, foi enganado por Dalila. Você já conhece essa história bíblica do Sansão. É a época do juizado aí dos judeus. Um pouquinho mais tarde, depois que acontece aí o juizado, né, Sansão, chega a época da monarquia dos judeus. E aí o rei Davi derrota um filisteu chamado Golias. Você também conhece já essa história, né, de Davi e Golias. Ele com uma funda, né, uma espécie de estilingue, acerta a cabeça de Golias e consegue derrotar Golias. E aí os judeus se fixam no território e eles começam a prosperar muito nesse território, que é Israel. Só que depois eles vão ter outras brigas também, né? Vão ter outros conflitos entre eles também, mas aquela terra prometida por Deus, eles conseguem se fixar. Pois bem, então a história dos judeus, pessoal, é uma história muito conflituosa, né? De infelizmente muitas mortes também, de muito, né? Vai reconhecer essa terra, não vai? A ONU reconhece, a ONU não reconhece. Então os judeus, aí os hebreus passam por muitos conflitos e muitas mortes, tá? Depois eles vão passar por muitas mortes também na Idade Média com os cristãos. E depois eles vão passar pelo Holocausto da Segunda Guerra Mundial, onde vão morrer aí 6 milhões de judeus. A ONU então decide fazer um território para os judeus. Esse território, ele tá aí em briga até hoje, né? Olha, não é dos judeus, vai ser dos árabes palestinos, é dos judeus, dos árabes palestinos. E aí fica essa briga e ninguém decide, ok? Embaixo é a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Do Antigo Testamento. Então os judeus aí escreveram o Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma sinagoga, pessoal, que é uma igreja dos judeus, tá? É o templo deles. E o Moisés ali com os 10 mandamentos, que por acaso depois se tornou também a lei civil nossa, né? Não pode matar, não pode roubar. Então os mandamentos religiosos também têm influência na nossa vida política, na nossa vida civil. Tudo bem? Então a religião judaica, pessoal, ela é uma das mais importantes porque foi a primeira monoteísta.
tá? A importância de todas é igual, cada um crê na sua, mas a religião judaica é extremamente importante. Quando Jesus chega ao mundo, né, um judeu famosíssimo aí que é Jesus, os judeus estavam esperando um Salvador, mas quando Jesus chega, os judeus não acreditam que Jesus seja o Salvador. Então Jesus é apenas um cara comum para os judeus, tá? Para nós, a maioria cristão aí é considerado um Deus também, mas para os judeus é apenas um profeta, um mensageiro, um homem comum. Tudo bem? Os judeus, na teoria, estão ainda esperando o seu Salvador. Beleza, pessoal? Na parte dos judeus, vamos lá. Agora vem a parte cristã. Jesus Cristo nasce em meio ao Império Romano e ele começa a operar seus milagres. Jesus Cristo é um cara muito bom, muito bondoso, que opera milagres, que atrai multidões e que tem 12 apóstolos. E os apóstolos vão escrever sobre a vida de Jesus Cristo. Então lá na igreja você está acostumado a ouvir falar, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo Lucas, né? Segundo João, segundo Mateus. Então o Novo Testamento, pessoal, escrito pelos apóstolos, é um livro, né, muito famoso, que você segue, você conhece. Juntaram o Antigo Testamento com o Novo Testamento e aí se transformou na Bíblia Sagrada, um dos livros mais vendidos do mundo. Então a Bíblia Sagrada é o livro aí do cristianismo. Tudo bem? A igreja cristã em cima, né, famosa, você conhece já qual? E a última ceia ali, os 12 apóstolos, tá? E ali embaixo uma igreja protestante, pessoal. O protestantismo, em protesto à igreja católica, é uma ramificação do cristianismo, ok? Então o protestantismo, de Lutero, né? Do Calvino, do Henrique VIII. E ali um mapinha, pessoal, de Israel, né? Suas principais cidades, né? Um lugar muito conflituoso, que tem muita guerra até hoje. Nesse exato momento está rolando uma guerra lá que está difícil de resolver. Todos os políticos estão envolvidos, né? Os Estados Unidos está envolvido, a Europa está envolvida, Rússia está envolvida, todo mundo, tá? Então o cristianismo, pessoal, também é essa religião muito seguida. O Império Romano, quando Jesus Cristo começa a operar seus milagres, põe em dúvida a divindade do imperador romano, o Império Romano vai lá e crucifica Jesus Cristo, tá? Então a cruz é muito comum, tá? O símbolo de Cristo, porque Jesus Cristo morreu numa cruz e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Então é celebrada aí a Páscoa, que é judaica, e a Páscoa, que é cristã. É uma celebração aí sobre a morte e ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa no judaísmo tem um sentido de quando Moisés salva todo mundo ali do cativeiro do Egito, abre o Mar Vermelho. Então a Páscoa é uma celebração também judaica. Tudo bem? Beleza nessa parte, pessoal, do cristianismo? Então vamos lá, vamos continuar. E agora o islamismo, né? Os muçulmanos. Bom, Maomé era um profeta. Maomé estava andando tranquilamente, quando de repente, não mais que de repente, ele recebe a visita do anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel que avisou Maria sobre Jesus. E aí o anjo Gabriel fala para Maomé: Maomé, reúna o seu povo e diga para eles que só há um Deus único e verdadeiro, e esse Deus é Alá. E o Maomé, que estava na cidade ali de Meca, reuniu a galera, falou do Alá para todo mundo e começou a ter muitos seguidores. Esses seguidores vão acreditar em Maomé, que é o profeta, vão começar a ter sua crença em Alá, e Maomé vai escrever um livro chamado Alcorão, é a Bíblia dos Islâmicos, é esse livro que você está vendo aí no slide. E ali a Kaaba, né, que é a Pedra Negra, é um monumento, né, um espaço onde os islâmicos rezam, tá? Os islâmicos rezam 5 vezes por dia em direção a Meca, tá? Então já é um costume deles rezar 5 vezes por dia. E ali é uma mesquita. Você está vendo ali uma igreja, tá? É uma mesquita
dos islâmicos, onde eles também praticam seus rituais, suas rezas, suas crenças. Bom, os islâmicos, pessoal, eles acreditam em Jesus, né? Jesus é um cara legal aí para os islâmicos, tá? Mas o profeta, o principal profeta é aquele carinha que você está vendo sozinho ali, que é o Maomé. Tudo bem? Então o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Um dos motivos, pessoal, é que eles estão em países com altas taxas de natalidade, né? Países africanos, países asiáticos. Então são países com alta taxa de natalidade. E é da cultura do islâmico, o árabe, né? Ou quem é islâmico ali, ter 10, 20, 30 filhos. É cultural deles, né? Então possivelmente eles vão ultrapassar o número de cristãos aí, de judeus no mundo, porque eles estão crescendo muito em número de pessoas. Tudo bem? Os islâmicos estão aí, então. Também é uma religião muito seguida, tá? Que tem suas raízes também no judaísmo, tá? Então o judaísmo vai dar origem ao cristianismo e depois ao islamismo. Quando Maomé foge de Meca para Medina, esse fato fica conhecido como Hégira. É o calendário dos muçulmanos, que é um pouco diferente aí do calendário cristão, que é o nosso, e do calendário judaico. Vamos lá, pessoal? Por falar em calendário, eu trouxe aqui uma questão de calendários do Enem. Então vamos lá, os 4 calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Cada sociedade, pessoal, tem um calendário, tá? Então os budistas têm um calendário, os cristãos têm um calendário, os judeus têm outro, os islâmicos têm outro, os índios têm outro calendário, cada um tem o seu calendário. 1º de janeiro de 2000, calendário ocidental, olha a cruz de Cristo, né? O calendário gregoriano, por conta do Papa Gregório, baseado no ciclo solar, né? Que é o nosso calendário, tem como referência o nascimento de Cristo. Tanto é que a gente fala, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu é o ano 1 para o calendário aí cristão. O mês do Ramadã no islamismo, né? Um mês lá que eles fazem um jejum. Igual a gente faz um jejum aqui parecido na quaresma, né? A base é a lua, por isso que tem a lua. Inicia-se com a fuga de Maomé de Meca para Medina em 622 depois de Cristo. Aí o calendário judaico, olha a estrela de Davi ali, né? É o símbolo do judaísmo. Calendário lunar também, parte da criação do mundo conforme a Bíblia. Então os judeus acreditam que Deus criou o mundo nessa data aí, conforme a Bíblia, tá? Conforme o Antigo Testamento. E aí o calendário chinês, referência lunar, também iniciado aí em 2697 a.C., né? Antigão também. Ano do patriarca chinês Huanglit. Beleza? Então você tem aí 4 calendários. Vamos ver a pergunta nossa, que é o seguinte: qual desses é correto? E aí, tem um correto? Letra A. O final do milênio, 1999 e 2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. Mas o ano de 99 e 2000 tá igual para todo mundo? Se o calendário é diferente, não tá igual para todo mundo. Ano de 99 e 2000 é para nós, cristão. Você passou esse ano. Lembra que ia dar o bug do milênio? Né, que todos os computadores iam parar, né, e parou nada, né, vida que segue. Lembra que falaram que ia acabar o mundo em 99, 2000? Né, e acabou nada, vida que segue. Letra B, embora o calendário cristão seja adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Então o calendário cristão é o mais usado, ele é a referência no mundo todo. Mas cada cultura tem a sua ideia, tá? Tem o seu calendário próprio. Pode ser a B? Pode ser. Você vai participar comigo aí, você vai adivinhar qual é. Letra C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é mais preciso que os demais. Toma cuidado com essa letra C, né? Todos os calendários têm a sua precisão, pessoal. Todos os calendários têm os seus dias certos ou não. Cada calendário é um. Letra D, a religião não foi determinante na definição dos calendários. Opa, foi sim. Deus criou o mundo, Jesus nasceu,
A religião é predominante, sim. Então a D está fora. Letra E, o calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade, mas o calendário judaico é mais antigo. Então a letra E também está fora. Então certeza que você acertou aí, né? Você respondeu aí no chat. É a letra B de bola. Tudo bem? Então essa daí, a correta, é a letra B. Ok? Vamos seguir aqui, pessoal? Um exercício dos hebreus, dos judeus. Então a história da civilização hebraica é marcada por diversos movimentos migratórios. Os judeus, né, andaram muito durante o mundo aí. Bem como por conflitos internos e externos ao seu próprio povo na região do Oriente Médio. A partir dos seus conhecimentos sobre a história dos hebreus, indique a alternativa que relaciona corretamente as afirmativas abaixo com os eventos apresentados. Então você tem que relacionar o evento com o nome, né? Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés. Você sabe que essa saída bíblica é o Êxodo. Então, ou é a B ou é a letra D, porque o Êxodo ali está em primeiro. Dispersão do povo hebreu provocada pelos romanos. Isso aí, pessoal, é a diáspora. Fique esperto, vai anotando aí todas as coisas. Então, já estamos quase acertando, né? Divisão das tribos hebraicas em 2 reinos, Israel e Judá. Isso aí vai ser o cisma, tá? Cisma é palavra para divisão. E movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à terra prometida. Esse é o sionismo. Então aí, pessoal, qual que é a correta? Tá? É a letra B. Tudo bem? Êxodo, diáspora, cisma e sionismo. Tamo junto? Acertou aí? Tenho certeza que você acertou comigo aí no chat. Bora lá, pessoal. Seguindo. Entre as grandes contribuições culturais que a Igreja Católica deixou para a humanidade está a arte sacra. Entre os principais exemplos de arte sacra, podemos destacar. Então vamos lá, pessoal. O que os católicos deixaram para a gente? As mesquitas e a pintura impressionista. Pessoal, mesquita é a igreja do islâmico. Então não é a letra A. Letra B, as catedrais góticas e o canto gregoriano. Vamos lá? O que é uma catedral gótica? Eu vou te dar um exemplo. Se você mora em São Paulo, a Catedral da Sé é uma catedral gótica. E por muito tempo ela caiu na sua prova. Qual o exemplo de uma catedral gótica aí? E aí, Catedral da Sé. Canto gregoriano por conta do Papa Gregório. Tem a catedral também românica, pessoal, romana. Ela é um pouco diferente, ela é mais redondinha. Tem um número diferente de portas, enquanto a catedral gótica, ela já é mais pontuda, né? Os pilares são mais pontudos. Então saiba diferenciar, depois você põe no seu Google aí para você estudar, uma catedral gótica e uma catedral romana. Tudo bem? As sinagogas e o Talmud. Pessoal, mas sinagoga é a igreja do judeu. Então a letra C também não é. O yoga e o Kabbalah, mas yoga tem a ver com o Oriente. Então também não é. As catedrais românicas e os templos budistas, mas o templo budista é dos budistas, não tem nada a ver com o católico. Então qual que é a certa aí? Tenho certeza que você já adivinhou. É a letra B, pessoal, tá? Então as catedrais góticas e o canto gregoriano. Tudo bem? É uma questão específica do catolicismo, do cristianismo. Vamos lá. Bom, agora, uma questão do Enem também. Existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco. Pessoal, judeu e islâmico não come carne de porco, tá? Então nós vamos ver o porquê aqui hoje. Estabelecida na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas, secas, foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Por que judeu e islâmico não come carne de porco? Tá? Mas o católico ele come, normal, tá?
Letra A é uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional. Enem é uma coisa louca, né, pessoal? Parece que todas estão certas. Letra B, um indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Mas na Ásia, pessoal, se você já comeu comida chinesa, você sabe que tem carne de porco. Então, a B não é. Letra C, uma certeza de que o judaísmo surgiu o islamismo. Não, mas é o contrário, né? O islamismo que veio do judaísmo e não o judaísmo que veio do islamismo. Então, a letra C está fora. Letra D. Uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas. E letra E, uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. Então, é você que vai acertar essa questão aí. Fale comigo. Vou te dar um tempinho. E aí, pessoal? Uma dica para você, é muito comum cair questões no Enem que envolvam conhecimento culinário, conhecimento religioso, ou os dois juntos, como é o caso dessa, tá? Então já caiu o baião de dois, já caiu, né, a carne de porco aqui, como a gente tá vendo. Então, conhecimentos culinários, fique por dentro disso também, tá? É muito comum cair nas provas. Pessoal, letra E. É uma crença de que o porco é um animal impuro, tá? Por isso que judeu e islâmico não come. Tudo bem? Então aí a correta é a letra E. Fechou, pessoal, nessa? Vamos lá. Aqui, turminha, já é uma notícia do G1 que fala o seguinte: terreiro de candomblé é depredado em Nova Iguaçu e religiosos são expulsos. Bom, é uma notícia do pessoal do candomblé que estava praticando a sua religião num terreiro, e aí o terreiro foi detonado e expulsaram as pessoas. É um ato de violência contra a religião. É um ato de intolerância religiosa. Essa manchete se trata de uma reportagem publicada em 29/3/2019, no portal G1. Você conhece esse portal. Com base nessa manchete, é correto afirmar que tal fato demonstra o quê? Então, se os caras entraram lá, se um pessoal entrou lá, detonou o terreiro, expulsou todo mundo, isso é uma intolerância religiosa, concorda? Beleza? Então pode ser a letra A ou pode ser a letra D. Tá? Não é intolerância política, é uma intolerância religiosa. Violando os direitos civis, violando o direito das pessoas. Civil sou eu, é você, nós somos civis. Então pode ser a letra A? Pode ser. Vamos ver a B. Intolerância política, não respeitando as liberdades individuais. Mas não é intolerância política, né? É intolerância religiosa. Letra C. Depredação do patrimônio religioso, desrespeitando os direitos sociais. Então a letra C também, né? Ela engana aí a gente um pouco. Letra D. Intolerância religiosa e, em consequência, violação dos direitos políticos. Então toma cuidado também com a letra D. Pessoal, na qual você vai? Você vai acertar aí comigo, ó. Né? Tenho certeza que você sabe qual é. Letra A é a correta, pessoal. Intolerância religiosa, violando os direitos civis. Então, se o pessoal entra num terreiro de macumba, num terreiro de candomblé, tá? Numa religião africana, né? Essas religiões aí são africanas, e depredam, e não respeitam, e ainda expulsam as pessoas, é uma intolerância religiosa. Então, cada religião na sua, no seu lugar, praticando os seus rituais, as suas crenças, as suas rezas. Tudo bem? Então, veja que a questão da intolerância religiosa, ela é notícia. Ela não fica só no campo da religião. Ela vira notícia para todo mundo. E cai nas provas. Tá? Por isso que eu falo, fique atento também ao noticiário. Porque é o que eu falo, pessoal, tem intolerância, tem guerra por conta de religião, infelizmente, tá? A religião causa guerra, causa conflito, causa tumulto. Tudo bem nessa daí, pessoal? Ok? Vamos para a próxima, que também é do Enem. Vamos ver o que o Enem traz pra gente aí.
A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. Então você percebeu, pessoal, que tem muito preconceito em cima de judeu, em cima também de cristão islâmico e em cima de religiões africanas. Então eles sofrem muito preconceito, muita discriminação, conforme diz aí. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões. Geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões, os terreiros, por exemplo. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados. Geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Então você vê uma pessoa vestida de acordo com aquela religião, ela sofre discriminação. Então, a roupa também vai entregar de que religião que é. Concorda? Então, você vê uma roupa, você fala, opa, essa pessoa deve ser da religião tal, porque ela está vestida com essas roupas. Então, a roupa também entrega. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, por quê? Se a sociedade é laica, ela tem liberdade religiosa, ela é democrática, você pode escolher para qual religião você vai. E aí acontece isso, então está incompatível. Como é que o Estado é laico? Né? Como é que as pessoas têm liberdade, mas acontece um negócio desse? É incompatível por quê? Porque asseguram as expressões multiculturais, promovem as diversidades de etnias, falseiam os dogmas teológicos. Teo é Deus, tá, pessoal? Dogma é uma verdade da igreja que não pode ser questionada. Letra D, estimulam os rituais sincréticos. Ou letra E, restringem a liberdade de credo. Bom, se o Estado é laico, se você é livre para escolher qual religião você quer praticar, e você pode andar livre no ônibus, dentro das escolas, dentro dos lugares, dentro dos shoppings, dos clubes, e acontece um negócio desse de intolerância, é sinal que não está batendo, né, pessoal? Essa conta não fecha. Então, qual é a correta? Que você vai acertar aí. Tenho certeza. Na qual você vai? Tá? Tempinho para você. Adivinhou? Acertou? Pessoal, é incompatível porque restringe a liberdade de culto, de credo, de religião. Opa, mas se eu deixo você livre, você pode escolher qual você quer e de repente tem discriminação em cima de você, então tá errado. Então a letra E, pessoal, restringem a liberdade de credo, tá? Então não pode ter esse preconceito, essa discriminação, uma vez que você deixou aquela pessoa livre, tá? Livre para escolher a religião que ela quer. Tudo bem, pessoal, nessa questão aí? Tenho certeza que você acertou também. Bom, eu termino aqui com uma mensagem que é do começo da aula também, né? Conheça e respeite as religiões, tá? Mesmo que você não pratique aquela religião, conheça, estude. Hoje a internet é tão fácil, né, pessoal? Você pode clicar ali e conhecer um pouquinho sobre a religião. Veja alguma coisa no YouTube, veja essa aula minha quantas vezes você quiser. Espalhe para os amigos, tá? Compartilhe, ativa o sininho para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que, opa, né? Para que violência em cima de uma religião? Cada um escolhe qual quer seguir, né? Olha, se eu sou judeu, cristão, islâmico, candomblé, macumba, budista, hinduísta, brahmanista, escolha qual você quiser, tá? O importante é respeitar todas, tá? E conhecer todas também. Então tá aí um quadro de todas as religiões, ou quase todas do mundo, e mesmo para aquelas pessoas que são politeístas, que acreditam em vários deuses, né? Também tem que ser respeitadas. Tudo bem? Galerinha, muito obrigado, compartilha, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Tamo junto, valeu, um grande abraço para você, continue estudando e até a próxima. Tchau!